Bom, mas nesta tarde maravilhosa, a gente começa a tarde, já tivemos uma manhã forte, né, e a gente não poderia, quando a gente pensou em propósito, nós já tínhamos trazido em 2022 para esse palco a Alessandra Montagne, num momento onde a gente fazia a cozinha do abraço. A gente queria trazer todos os brasileiros que trabalhavam fora e que não tinham sido reconhecidos ainda aqui no Brasil. E nós naquela época trouxemos o Rafael Cagalli, Marcelo Ballardim, o Ivan Brem e a Alessandra Montagne. Eles vieram para cá, chefes que têm uma carreira lá fora, estrelas Michelin e tal, só que o brasileiro não conhecia. E hoje esses chefes não são só reconhecidos aqui, como estão cada vez mais voltando para o seu Brasil, né? Tendo o seu Brasil dentro do coração. Então nós abraçamos, a ideia era que o Brasil abraçasse os seus filhos, os seus queridos entes, brasileiros e brasileiras que estavam no exterior. Mas quando a gente pensou em propósito, a gente falou, Mariela também falou, não, propósito, a Alessandra tem que vir, porque a vida dela é um propósito. A cozinha é o propósito. E a Alessandra, ela foi uma grande surpresa na nossa vida, porque ela entrou na nossa vida de uma forma, eu digo na nossa vida, todas nós, de uma forma muito aberta, recuperando o Brasil e vendo em cada um de nós um Brasil que ela não conhecia mais. E isso para nós foi muito incrível. E o olhar dela para o Brasil é um olhar de redescoberta. É um olhar que envolvia uma apreensão, mas hoje envolve uma vontade de redescobrir, uma vontade de estar, uma vontade de pertencer, de viver esse Brasil. E a gente sente isso na fala, no olhar dela e como ela se apresenta lá fora como brasileira, né? Eu fico muito orgulhoso, mas muito orgulhoso. A comida que ela apresenta no restaurante dela é absolutamente brilhante. É uma delícia, é brasileiro, mas é internacional ao mesmo tempo. É um menu incrível, E ela tem um cuidado com a equipe, um cuidado com todo mundo, e um cuidado com essa brasilidade que hoje ela representa. Afora isso, ela virou uma grande amiga, uma amiga mesmo, uma amiga do coração, e por isso eu queria que vocês recebessem com todo o carinho do mundo e um grande aplauso e com todo o carinho essa nossa grande amiga, Alessandra Montagne. Você está em casa, viu? Esse é teu palco. Você faz Obrigada. O que você quiser. Eu estou aqui do lado, tá? Estou aqui sentadinho. Você não tá vai lá. Embora não, senão eu vou ficar estressado. Não. Eu vou... Ele, ó. Tá? Se você quiser, eu fico aqui também. Não, tá bom. Pode deixar aqui. Ó. São tudo gente que eu conheço. É brasileiro, é amigo. Isso aí. Oi, gente, boa tarde. Eu cheguei ontem à noite em São Paulo e dia 21 de novembro, eu fiquei pensando, quando eu estava no voo, eu me lembrei dessa data muito importante, do dia 21 de novembro, que há 25 anos, exatamente 25 anos atrás, eu estava pegando um voo de São Paulo, Paris, e voando para uma vida, para um destino, para um país onde eu nunca tinha ido. Chorar não estava nos planos, tá? Onde eu nunca tinha ido, eu não conhecia nada, eu não falava a língua. E eu estava me entregando para uma nova vida, para um futuro, sem nenhuma hesitação, sem nenhum medo. E sem nenhuma possibilidade de dar errado, porque eu não tinha essa opção. Não estava nas minhas opções dar errado. Tinha que dar certo e era assim e pronto. Eu nasci no Vidigal, no Rio de Janeiro.
E quando eu era bebezinha, que eu tinha 8 dias, a minha mãe não tinha recurso, ela era empregada doméstica e não sabia o que fazer de um bebê, e ela me deu para os pais dela. E daí ela foi embora e sumiu, assim, basicamente, e voltou quando eu estava com 11 anos. E, assim, a gente não sabia que ela estava viva, porque naquela época não tinha os recursos de comunicação que a gente tem hoje. Então, eu chamava os meus avós de papai e mamãe, e essa mãe ficava no coração, era um sonho de revê-la. E eu criei na roça, no pé no chão, brincando de chuva, tomando banho no rio, lavando louça no rio, porque a gente não tinha água corrente, não tinha eletricidade. Aí, um dia, do nada, quando eu estava com quase 12 anos, a minha mãe chegou, assim, aquela mulher linda, maravilhosa, bem vestida, cheirosa. Aí eu encontrei essa mãe e ela encontrou uma filha cheia de poeira, suja, piolenta, coitada. E foi um choque muito grande para ela e para mim, porque ela não estava esperando encontrar aquela filha e eu não estava esperando encontrar aquela mãe, então não tinha como colar os dois. E para remediar a isso, ela me colocou numa escola em São Paulo, um internato, para me educar, para ela poder conseguir me levar para a França. Aí o destino fez com que as coisas não acontecessem exatamente dessa maneira, porque em uma viagem de férias para Poté, a cidade onde eu cresci, em Minas Gerais, eu fiquei grávida, eu tinha 17 anos. E também não estava na opção da família ter uma filha grávida em casa, eles me casaram com o pai do meu filho, que hoje tem 30 anos, que é um menino maravilhoso. Esse casamento não deu certo, obviamente, com muita violência física, sexual, todo tipo de violência que vocês puderem imaginar. Eu vivi durante 4 anos calada, porque eu tinha vergonha de contar o que estava acontecendo comigo. Pois bem, um dia eu peguei o meu filho e fugi com o meu filho para São Paulo. Chegando em São Paulo, eu fui para Itaquera, na casa de uma tia que mora em Itaquera. Eu liguei para minha mãe, contei para ela o que tinha acontecido durante esses 4 anos. E ela falou, olha, eu vou te ajudar. Aí conversou com meu padrasto. Eles já estavam separados, ele ficou indignado com a situação. E também por eu não ter falado nada durante todos esses anos, porque eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu nem sabia que era proibido. Eu não sabia, a palavra da mulher não era liberada ainda naquela época. Aí o meu padrasto falou, olha, eu vou te dar um curso de francês na França. Quando você souber falar francês, você tem 4 meses para aprender francês. E daí você volta para o Brasil e você vai ter um emprego numa empresa onde você vai ter que falar francês. Aí você vai poder ir para a faculdade, criar o seu filho. Aí eu falei, lógico, vou embora, agora. Aí deixei meu filho com uma tia. E no dia 21 de novembro de 1999, eu cheguei em Paris. E eu entendi, chegando ali, que eu não ia mais voltar. E que eu não ia mais voltar. E o meu propósito, naquele segundo onde eu levantei a cabeça e olhei para a Torre Eiffel, foi, eu vou levar o meu filho, eu vou trazer o meu filho para ficar comigo. E a gente vai morar aqui e pronto, acabou. Não... Gente, eu nem sabia como é que eu ia fazer, porque eu não sabia que tinha que divorciar, eu não sabia que o pai dele tinha que assinar, eu não sabia. Eu não sabia de nada, do que estava na minha frente, do caminho que eu ia ter que percorrer para que isso acontecesse. Eu fui descobrindo aos poucos, assim, sabe? Fui quebrando muro, quebrando barreiras e vencendo obstáculos. Mas eu consegui. 4 anos depois, eu levei o meu filho. Obrigada. E foi muito difícil quando eu consegui levar ele. Eu decidi que eu nunca mais ia vir no Brasil. Porque foi um trauma, assim, sabe? Um trauma muito grande de conseguir ir embora, conseguir levar, conseguir tirar uma criança do Brasil. O juiz teve que substituir a assinatura do pai. É uma coisa que eu não desejo para ninguém, ficar longe do filho assim, dessa maneira. E aí, bom, enfim, eu me chamo Alessandra Montanha, tá? Eu sou chefe de cozinha, eu acho que dá para ver. Eu moro na França há 25 anos. E quando eu cheguei na França, eu não falava francês. E aí, para conseguir amigos e para comunicar com as pessoas, eu cozinhava para elas. Aí eu comecei a arranjar uns amigos brasileiros, eu fazia uma comidinha. A Ana já está ali. Eu fazia comida para as pessoas, era a minha maneira de me comunicar com elas.
E as pessoas falavam, nossa, você cozinha tão bem, você deveria abrir um restaurante. Imagina eu abrir restaurante brasileira, que, tipo, jamais, ninguém vai comer minha comida, estou no país da gastronomia. Aí os anos se passaram, eu falei, gente, eu vou tentar, né? Já que todo mundo está falando para mim que minha comida é gostosa, que vale a pena. Aí eu decidi fazer um curso de gastronomia, me inscrevi em várias escolas, fui aceita em várias escolas, e eu tive a chance de poder escolher em qual escola eu iria. Aí eu tinha um trabalho que eu gostava, mas tipo, não era a minha vocação, não tinha nada a ver, eu fazia um trabalho alimentar. Eu era assistente de direção numa empresa que vende material para pesquisa medical, nada a ver com cozinha. Aí eu pedi uma licença, o meu chefe foi muito gentil, porque eu levava todo dia bolo, eu aprendi a fazer macarrão sozinha, eu inventei que eu queria fazer o melhor cheesecake do planeta, e fiz uns 50 antes de chegar no cheesecake, que era bom, então todo dia a equipe na empresa tinha que comer cheesecake. Ele falou, não, você vai fazer a sua cozinha. Aí ele me deu minha licença de 1 ano, e na França a escola de gastronomia é 1 ano. Eu fiz 1 ano de gastronomia. Aí, como eu tive uma nota muito boa, a escola me deu 1 ano de confeitaria. Aí eu fiz cozinha e confeitaria. E eu me lembro desse primeiro dia, quando eu cheguei na escola, que eu vi aquelas coisas que eu aprendi a fazer, uma dacquoise, cortar, fazer uma brunoise, faz uma mirepoix, que é um mirepoix, qualquer lugar do mundo está falando chinês, e o cara fala a palavra mirepoix, aí você sabe o que é, você vai lá e faz. Sei lá, esse vocabulário gastronômico incrível que a gente tem, os gestos, essa disciplina que a gente tem na cozinha, que eu descobri, que eu aprendi. Eu falei, gente, é meu universo. Eu senti que eu estava no lugar certo, sabe? Que aquilo era feito para mim, e eu nunca me senti tão bem quanto em uma cozinha fechada, com um monte de panela fervendo, com água, com gente gritando e reclamando mesa. Eu me sinto muito bem, eu me sinto muito um peixe na água. E, bom, aí eu fiz minha escola de cozinha e eu comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho foi com uma chefe que chama Adeline Grattard, que é um restaurante muito legal que se chama Yamcha. Aí depois eu fui trabalhar com o William Ledoya. Aí o meu filho estava na França já na época, o André, e eu tinha uma outra bebezinha, porque eu me recasei, eu tive uma bebezinha que se chama Thaís, que inclusive hoje em dia entrou na cozinha também, e eu me dei conta que eu não estava conseguindo criar os meus filhos, porque eu já tinha deixado o meu filho durante 4 anos e eu tinha essa necessidade de estar com os meus filhos, mas eu também queria trabalhar, eu queria cozinhar, eu não queria escolher entre família e trabalho. E daí eu falei, bom, a única opção para isso é abrir o meu próprio restaurante, porque assim eu escolho os meus horários, eu defino quanto é que eu preciso ganhar por mês e eu vou abrir meu restaurante. Aí coloquei isso na cabeça, e eu já tinha durante muito tempo trabalhado, feito minhas economias, e aí eu tinha um pouquinho de dinheiro, fui no banco, pedi mais dinheiro emprestado, falei, bom, eu estou com 32 anos, dinheiro feito para pagar sonhos, se eu não fizer agora, eu não vou fazer depois. E eu abri meu primeiro restaurante em 2012, o Tempero, desse tamanhozinho, um bistrozinho com 20 couverts. E não sei, milagre, mas assim, encheu assim. No primeiro dia eu não peguei pessoas para servir, porque eu falei, ninguém vai vir, aí eu vou poder cozinhar e servir ao mesmo tempo. Gente, eu me lasquei assim, sabe? Literalmente, o restaurante estava cheio. E aí, assim, toda a comunidade gastronômica de Paris veio nesse restaurante, e inclusive um chefe que se chama Alain Ducasse, que virou cliente do restaurante e gostava muito da minha comida e começou a me convidar para fazer um evento, em segundo evento, e para fazer uma palestra. E eu falei, mas como assim? Várias coisas que ele me chamava para fazer que eu não achava que eu estava pronta, que eu não queria ir, porque com medo de decepcionar, porque eu sempre quis fazer tudo muito certinho. E isso, com certeza, esse fato de querer fazer tudo muito certinho e não decepcionar, são rastros do abandono. E é coisas que eu não consigo me desligar disso, e eu sei que eu não vou conseguir, então eu aceito e pronto.
Aí, depois, eu abri um outro restaurante que se chama Contuar Tempero, aí abri um outro restaurante que se chama Nosso, aí reabri o Tempero em outro lugar, e abri o Dana em outro lugar. E abri vários restaurantes, fiquei anos trabalhando, muito focada no meu trabalho, muito concentrada no que eu estava fazendo. E há 2 anos atrás, o Alain me falou: Alessandra, olha, eu quero fazer um apelo à Progé para a gente montar um grupo de restaurantes dentro do Louvre. Eu quero que seja seu. Você topa? Eu falei: bom, deixa eu pensar, o que é? Ele falou: te ligo daqui 5 minutos, você me fala. Eu: então tá, então eu topo. Daqui 5 minutos. E a gente brigou muito por esse projeto, tinha muitos cozinheiros concorrendo. Aí nós ganhamos esse projeto e, do nada, assim, parece que uma bolha explodiu. E eu me dei conta, assim, da importância desse projeto para o Brasil, e o fato de ser uma mulher negra, aí a única mulher a ter um restaurante, estrangeira, a ter um restaurante dentro do Louvre. Não é fácil, nunca foi fácil montar empresa fora do Brasil, entender as regras fora do Brasil, ser empresária. Não é fácil ser empresária e chefe, não é fácil ter que criar um menu e, ao mesmo tempo, ter que fazer a contabilidade, fazer ficha de pagamento, que eu estou fazendo ontem dentro do avião, inclusive, fazendo a ficha de pagamento dos funcionários. Não é fácil, mas é possível, porque, tipo, uma menina lá de Poté conseguiu, então qualquer pessoa pode conseguir. E a cozinha com propósito, como o Jorge falou, para mim, é a cozinha lá da roça. Eu sempre, mesmo nos momentos onde eu estava longe do Brasil, onde eu não queria vir no Brasil, eu tinha medo do Brasil. Tipo, eu tinha uma coisa assim na cabeça, que eu ia chegar aqui e ia acontecer coisas terríveis, por causa do traumatismo. Eu me reconciliei com o Brasil graças a esse palco. Eu fui convidada aqui há 2 anos atrás, muito obrigada, Jorge, Mariela, Castilho, a família do Castilho, que me convidaram na época, e eu pude fazer as pazes com o meu país, as pazes com o Brasil, falando da minha história, falando da cozinha que eu faço. E isso, para mim, foi muito importante, porque curou algo muito importante, uma dor muito grande em mim. E, enfim, hoje em dia tem o Projeto Louvre, que começa em junho de 2025, onde eu estou muito feliz em concretizar esse projeto. E eu estou entendendo a importância de mulher modelo para as outras mulheres e homens estrangeiros que moram fora dos seus países e que têm esse desejo de montar. É muito difícil, mas é totalmente possível. E é só correr atrás e não deixar a história ou o que você está vivendo hoje definir o que você pode ser depois. Enfim. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Eu queria aqui fazer algumas questões aqui. Fica aqui do meu lado. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem pergunta? Não? Eu tenho, é por isso mesmo. Quando você fala que o Alain Ducasse te convidou para fazer um evento, ele te conheceu para fazer eventos, começou a comer sua comida, tal. Aí você entrou num processo para essa questão do Louvre, tá certo? Quer dizer, vão ser vários restaurantes no Louvre, imagino, alguns. Não. São 3 restaurantes, uma confeitaria e uma padaria. Sim. E o teu, você já sabe como é esse cardápio? Já sei? Entende? Eu sei tudo, mas eu não posso falar. Não pode falar nada. Eu tenho um contrato de confidencialidade com o museu e eles querem fazer o lançamento. Tá. Eles fizeram um lançamento indicando o nome dos chefes que ganharam o projeto, mas eu não posso falar o menu, não posso falar o nome. A pergunta é, mas vai ter Brasil dentro desse menu? Vai ter a Alessandra. Alessandra. Vai ter a Alessandra Gomes Barbosa. Não Alessandra Montanha, Alessandra Gomes Barbosa. Montanha também, obviamente. Vai ter um pouquinho de Alessandra Montanha, mas tem muito de Alessandra Gomes Barbosa. Muito bom. Tem um prato no nosso, que ela não falou muito do nosso lá, tem um chefe que eu gosto muito, que é o Gu Canada, né? O Gu Canada. É o Gu Canada.
que também trabalhou aqui, trabalhou no Dom, trabalhou muito. Como ele chegou lá? O Gustavo é meu chefe executivo, é o meu braço direito. Muito obrigada, inclusive, Gustavo, por estar aí mandando, botando fogo na cozinha enquanto eu estou aqui. Lá, né? O Gustavo, ele morava na Suécia na época, e eu estava procurando um chefe executivo, e a gente tem uma amiga em comum que falou, olha, o Gustavo está procurando. Eu falei, gente, mas o Gustavo não vai vir para Paris, o bebê acabou de nascer, está com 1 mês, ele tem um outro bebê de 1 ano, ele não vai vir. Aí o Gustavo me liga, eu vou. Eu falei, não, Gus, você não vem, que você está com bebê. Não, agora bateu no coração, é um propósito ir para Paris, ficar com você, eu vou. Propósito. É o propósito. E não tinha quem mudasse esse menino de ideia. Aí ele pediu demissão, ele estava no Bluebergs, que é um restaurante do grupo... Bom, enfim, um restaurante em Estocolmo. E ele veio para Paris e ficou morando na minha casa, inclusive, porque foi uma complicação achar lugar para ele ficar. Aí ele ia final de semana para Estocolmo, ficava o dia da semana em Paris. Aí quando ele saiu da minha casa até achar apartamento, eu coloquei ele na casa da Ana, que estava em Miami, que tem um apartamento em Paris também. E foi assim um chamado. Ele falou para mim, Ale, é um chamado. É engraçado, porque isso também deu um toque Brasil, né? Deu uma reunida. Deu uma reunida. Não, então, mas eu estou dizendo que eles têm um prato lá que é uma das coisas mais... Você é recebido dessa forma. Então, você é recebido com snacks, né? E no nosso, estou falando nosso, e isso é no menu executivo, não é uma coisa, né? O menu executivo você recebe com um pãozinho de queijo. Mas um pãozinho de queijo com um caviarzinho em cima. Eu tinha que dar um up no caviar, não, né? Então, não, um up no caviar, eu acho, porque não, tinha que aquele dar, caviar não tinha a menor graça sem o pão de queijo. Mas é verdade, não, gente. E é verdade. É ruim demais esse trem. Mas e o que é legal do prato é que você chega num restaurante na França, obviamente com o nome nosso, mas você come um pão de queijo mesmo. É um pão de queijo de Minas, porque ela é mineira, né? E aquele toque do sal, ela joga o toque do sal pro caviar. Então fica um negócio deslumbrante. Aí na sequência, não bastando isso, então são aquelas desconstruções que você fala, isso aqui vai ser... Eu não sei se vocês sabem, eu vou dizer aqui, eu sou sommelier de coxinha. Eu gosto de coxinha, então eu como coxinha em todos os lugares que eu vou, e tenho as minhas prediletas aqui, não vou dizer, ele sabe qual é a minha predileta, então, enfim. Mas o segundo prato que vem é uma coxinha. A coxinha é muito importante. Quando eu morava lá na roça com meu filho pequenininho, eu vendia coxinha na rua. Eu tinha o meu cestinho e eu vendia todos os dias coxinha na rua. E eu consegui, assim, foi o meu meio de salvação, de conseguir ir embora com meu filho. Foi esse dinheiro da coxinha que eu guardei durante muito tempo, e o dinheiro também do Walkman, né? Você lembra que minha mãe trouxe um Walkman para mim, a primeira vez que ela veio me ver, e eu era a única pessoa no Vale do Jequitinhonha que tinha um Walkman. No Vale do Jequitinhonha? Não tinha mais, só tinha eu. Aí eu peguei meu Walkman e eu troquei numa bezerra. Você trocou o Walkman por uma bezerra? Troquei. Virei a ovelha negra da família, ingrata. Mas a bezerra cresceu, aí deu um outro bezerro, aí a outra, e ganhou um dinheirão com a minha bezerra. O Walkman não faria isso de jeito nenhum. Imagina. Bom, só para dizer, então você tem pão de queijo e coxinha num restaurante chama Nosso, em Paris, e essa é a forma como você é recepcionado. E achar que você vai comer comida brasileira, você vai. Mas ela é reinterpretada, é um pouco como as tradições que a gente ouviu logo antes, falando aqui quando essas 4 grandes mulheres estavam aqui conversando. É de você olhar as tradições, essas raízes, onde a gastronomia, com toda essa tradição que a gente viu no Jacan, aqui no início, eu quero que a gente amarre tudo isso, e no propósito de vida das pessoas, na construção desse propósito. Então, eu só queria te agradecer, Alessandra, por tudo que você está construindo, por tudo que você já nos ensinou e por tudo que você ainda vai fazer pela gente. Muito obrigada. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Alessandra Montanha. Alessandra Barbosa. Gomes Barbosa. Gomes Barbosa.
Obrigada. Propósito, aliás, propósito, vem cá, propósito. Professor Frugoli, venha cá, não escape de mim assim tão fácil. Eu sei, mas antes, eu quero que vocês, amanhã, eu quero fazer um convite, eu quero só fazer um convite. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bem? Amanhã você vai estar aqui com a gente. 9h15, é? 9h15. Tá. Tá? Esse cara, se tem propósito, vocês conhecem propósito, vocês conheceram uma grande. Vocês vão conhecer o maior exemplo que a gente tem hoje em dia no país. É isso aí. Amanhã a gente vai estar falando sobre isso, sobre o Pão do Povo da Rua, que atende 1.300 pessoas todos os dias. Agora 1.500. 1.300 todos os dias até segunda-feira. A partir de terça a gente começou a atender 1.500 por dia, com 900 com café da manhã e o restante com refeições completas. Muito bom. Traz o Mendes também. Vamos trazer. Tá bom? Abraço, querido. Até amanhã.